Hã? Agora vai. Botei na câmera normal. Então, como eu estava falando, né, que quando a gente está mesmo na ativa mesmo, então a gente não precisamos fazer meia hora, 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia, não, de aquecimento, não. A gente fazemos um alongamento, questão de 10 minutos, 15 minutos, até 20 minutos, dependendo do horário que seja, qual seja iniciado, né, o evento, isso dentro dos eventos, as competições, mas naturalmente, no meu caso não, né? No meu caso, como eu já venho de longos anos, de longas datas, estou sempre procurando me manter em forma. Então, eu faço aqui média de 20, 25 minutos de alongamento, né? Faço alguns movimentos de perna e tal, alguns alongamentos de perna e tal, porque nós também adquirimos muitos estiramento, né, de atrofiamento de músculos, de nervos. E muitas das vezes, se a gente não fizer um tratamento mesmo específico, independente do local onde a gente tenha a lesão, demora a sarar, demora a cicatrizar, principalmente nós que estamos sempre necessitando de andar, fazer as coisas, né? As coisas que temos que estar fazendo mesmo. Então nós temos muitas lesões, nos joelhos, nos dedos, nos pés, muitas das vezes na coluna, como eu tive uma lesão na coluna, ainda quando eu estava na faixa roxa, Então eu tive uma lesão na coluna que hoje ela ainda me incomoda entende? Até hoje ela ainda me incomoda. Por quê? Porque o que acontece? A gente não consegue parar definitivamente não. Entende? A gente não conseguimos parar definitivamente não. Mas a gente vai procurando para nós se mantermos em forma, se mantermos, né, nas atividades que são necessárias. Então nós se esforçamos, né? Aí vem a idade, muitas das vezes a gente se acomoda um pouco, come um pouco mais. Então a gente temos que se cuidar. Temos que cuidar da saúde, da respiração, né? Temos que estar sempre se cuidando, temos que estar sempre se policiando, nós temos que estar sempre, entendeu? Se examinando a si mesmo para poder a gente não adquirir uma lesão mais profunda. Quando nós alcançamos uma lesão mais profunda, fica mais complicado. Nós temos muitos atletas aí que hoje eles estão praticamente, debilitados. Mais cuidado que tiveram, mais o que acontece? O corpo humano é limitado. O nosso corpo é limitado. O corpo humano é limitado. Então nós temos que cuidar da nossa respiração, da nossa saúde, para poder a gente ter uma vida um pouco mais prolongada, né? Sem tanto sacrifício, sem tanta dor, sem tanto sofrimento, né? Então nós temos que
ter muito cuidado, porque tem que estar sempre se cuidando. Então a demonstração desse movimento são movimentos praticamente parados, movimento em curta distância, né? Por exemplo, geralmente nós costumamos, se a gente está normal, a gente ou tem a tendência de recuar, ou temos a tendência de avançar, tanto para a direita como para a esquerda, né? Tanto para a direita como para a esquerda, como também para trás, ou para a lateral de esquiva, né? Então a gente temos que estar sempre atento, que isso serve até no caso de algo que possa surgir de repente, para não sermos pegos de surpresa, ser surpreendidos. Nós temos que estar sempre atento, que pode ser em relação a um acidente de carro, em relação a uma parede, em relação a um muro, em relação a um poste, em relação a uma bicicleta, uma moto, e tudo pode acontecer. Às vezes do nada a gente tropeça, e se a gente não estiver atento, até numa caída, até num tombo, que a gente perdeu o equilíbrio, que a gente perca o equilíbrio, até numa caída a gente podemos se machucar. Nós podemos se machucar. Pode ser causado uma lesão, pode ser grave, pode não ser, mas se a gente não estiver atento, não há de perder o equilíbrio, ou então querer manter o equilíbrio e não conseguindo, a gente temos que também saber cair também. Temos que saber cair também. Porque nós somos sujeitos a qualquer circunstância, a qualquer situação, a qualquer situação. Não é porque somos faixa preto, que somos o bambambam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que estar sempre atento, a gente tem que estar sempre se policiando. Isso é na rua, isso é em qualquer ambiente que a gente esteja, principalmente na rua. Principalmente na rua. Poxa, eu já levei de barrão de pessoas na rua que, entendeu? Só falta cair. Só falta cair. Principalmente no centro, aqui no Rio de Janeiro. Tem alguns bairros que o povo anda tudo assim, tudo, sabe? Então, a gente tem que estar atento. E atualmente, cada esbarrão na rua, e a gente tem que estar se esquivando de um, se esquivando de outro. Tem casos que a gente tem que parar. Tem que parar. Parar para dar passagem para aquelas pessoas, para alguém passar. Às vezes é uma senhorinha, um senhorzinho e tal. Às vezes até a pessoa também mais nova também, que, entendeu? Se distrai muito o povo se distrai demais. E aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, Recife, o povo anda tudo andam desorientados. Então a gente tem que estar atento, porque se a gente não conseguir ajudar, vamos ser ajudados por alguém. Se a gente não conseguir ajudar, a gente, de uma forma ou de outra, acabamos sendo ajudados. Então, o movimento é esse. O movimento com o braço à frente, a gente chamamos de Kizami-giri. Kizami-giri. Kizami-jodan ou Kizami-chudan. Com o braço à frente. O que está atrás, ele faz isso. Só que aqui, fazendo um movimento de demonstração lento, mas ele, para ser rápido, né? Ó, eu, aqui, ó.
Kizami. Kizami Gyako. Kizami Gyako. Então, tem que ir junto o quadril. Ir junto o quadril para alcançarmos o alvo. Porque se a pessoa fizer isso, no momento que fizermos isso, então pegamos ele no contra-ataque. Gyakuzuki. Né? Aí, se caso tiver com a perna direita ou esquerda na frente, e aí, Kizami, aí o cara contra-atacou. Né? A pessoa contra-atacou. Kizami, aí, opa, ela contra-atacou, ela entrou. Ou você sai, mas aplicando o Gyakuzuki, Kizamizuki, Gyakuzuki, recuou, estou, avança, estou, prepara, Kizamizuki, Gyakuzuki. Por que Gyakuzuki? Por que Kizamizuki? Porque o Kizami sai através da perna que está à frente, o braço que está à frente, Kizamizuki. Por que Gyakuzuki? Kizamizuki, porque sai junto com o pé que está à frente, braço que está à frente, Kizamizuki. Gyakuzuki, porque sai, porque o pé que está atrás dá o jogo de quadril, empurrando Kizamizuki. É por isso que dá o nome de Kizamizuki, que sai o movimento da perna que está atrás, como se tivesse Sotouki, Kizamizuki, Gyakuzuki. Kizamizuki, Gyakuzuki, Sotouki, Sotouki. Kizamizuki, Gyakuzuki, troquei. Kizamizuki, Gyakuzuki. Saí de esquiva, saí com uma defesa de Sotouki, Kizamizuki, Gyakuzuki. Se eu estou com a perna de trás, eu vou avançar, olha só, vou avançar, Kizamizuki, avancei. Aí agora, Oizuki. Por que o Oizuki? Não Gyakuzuki. Por que o Oizuki? Percebeu? Quando Gyakuzuki, perna não avança. Pé de trás não avança. Quando Kizamizuki, Oizuki, porque o pé que estava atrás, ele avançou para pegar o oponente entrando e não ele saindo, porque ele já fez a primeira defesa, ele procurou fazer contra-ataque. Então ele é pego de surpresa, porque ele vai pensar que eu vou recuar. Então eu vou, pego ele entrando. Se eu usar Kizamizuki, Gyakuzuki, também eu pego ele entrando. Entendeu? Então, são esses movimentos de surpresa. Esses movimentos são aplicados geralmente em comitê. Comitê é combate. Combate é chamado de comitê, Shiai Comitê. Shiai Comitê. Comitê é o mesmo que combate. Ou Sambão Comitê. Shobu Sambão. Sambão Comitê. Sambão Comitê é um treinamento a dois.
Sambal Comitê é um treinamento a dois. Então, um ataca, o outro contra-ataca e vice-versa. Pode ser um movimento, 2 movimentos, 3 movimentos, ou de braço, ou de pé. O Maigiri, Yokugiri, Mawashigiri, Shitoguki, Sotouki, enfim. Tudo é uma combinação de movimentos, tanto de braço, como também de pé. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe a todos. Tenha um início de um ano abençoado. 2026 já chegou, já estamos dentro dele. Estamos já alcançando já o primeiro dia, né? Primeiro dia, a virada foi de ontem para hoje. Então hoje já é o dia 1º de janeiro de 2026. Que Deus abençoe. Tenha um feliz novo ano. Tenha um ano repleto de luz, cheio de bênçãos. Que tenha um ano abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda permaneço aqui no Rio de Janeiro, ainda continuo aqui no Rio de Janeiro, aqui em Jacarepaguá, aqui na Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui na Taquara, pertencente a Jacarepaguá. Não sei até quando, mas seja feita a vontade de Deus. Mas enquanto Deus me mantenha aqui e no ministério da Igreja Mundial do Poder de Deus, amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço, beijo no seu coração do seu amigo Sensei J. Cavalcante. Com um kimono, com um uniforme, Sensei J. Cavalcante. Eclesiasticamente, Pastor José da Fé. Eclesiasticamente, Pastor José da Fé. Com uniforme, kimono, karategi, kimono. Sensei J. Cavalcante. Que Deus abençoe a todos. Deixa eu ver aqui. Desligar essa câmera aqui. Ela não quer parar, ela não quer desligar não, povo de Deus. Ela vai desligar.